Bom dia, boa tarde, boa noite, caros alunos do quinto ano. Dando continuidade à nossa disciplina de informática básica, a nossa aula de hoje será sobre os dispositivos de entrada e saída de dados. Bom, os objetivos da nossa aula de hoje será conhecer quais são os dispositivos de entrada e saída de dados e a gente conhecer, né, a gente saber da importância desses dispositivos para o nosso uso diário, né? Esses dispositivos de extrema importância que faz com que a nossa interatividade, a nossa interação com a máquina, ela seja mais proveitosa, mais produtiva e mais fácil, né? Seja mais simples o uso. E ao final da nossa aula nós iremos passar, eu irei passar uma pesquisa, né? Solicitar uma pesquisa a vocês, para que na próxima aula vocês possam apresentar, né, e trazer os resultados, os dados coletados durante essa pesquisa. Bom, então, mãos à obra, né? Vamos lá, vamos iniciar de fato a nossa aula. Uma visão geral, né, sobre o tema, sobre o nosso tema de hoje. O estudante, né, o pesquisador Marcelo Varela, autor do artigo Os Periféricos, ele diz o seguinte: nada adiantaria hoje o computador se não tivéssemos meios de transformar seus dados em algo concreto e plausível para os seus usuários. Os periféricos, que incluem as impressoras, scanners, caneta ótica, câmeras, modems, placas de som e outros, tornam a vida do usuário muito mais prática e produtiva. Essa afirmação dele é extremamente importante e nos traz, né, a real importância sobre os dispositivos de entrada e saída de dados. Quando ele diz assim: nada adiantaria hoje o computador se não tivéssemos meios de transformar seus dados em algo concreto e plausível para seus usuários. Quando ele diz transformar seus dados em algo concreto, ele diz justamente a respeito desses dispositivos, né? Ele torna a nossa interação com o computador, com a máquina, com o notebook, mais fácil, né? E algo mais concreto, algo mais simples e objetivo. E logo abaixo ele lista, né, esses dispositivos. E ao final ele acrescenta: tornam a vida do usuário muito mais prática e produtiva. Então, assim, esses dispositivos ele tornam a vida, né, a nossa vida muito mais prática, né? Assim, a gente pega a gente vai ver logo mais adiante, né? Mas eu já vou adiantando, tipo assim, a gente pega o mouse, a gente consegue navegar pela tela, clicar numa pasta, abrir, né, arrastar um arquivo e outro. Então, assim, é muito prático, né, e a produtividade aumenta muito. Então, vamos lá. O que são os periféricos, né, também chamados de dispositivos? Os periféricos são dispositivos instalados junto ao computador, cuja função é auxiliar na comunicação homem-máquina. Esses dispositivos poderão estar na periferia, em torno do computador ou dentro do gabinete. Quando diz em torno do computador, a gente podemos citar assim o mouse, a impressora, a caixa de som, um leitor de texto digital, né, que hoje a tecnologia está muito avançada, um leitor de PDF. E quando diz assim, dentro do gabinete, é dentro daquela caixa, né, que fica do lado ali. Aí ali temos o HD, temos muitas das vezes, no caso dos notebooks, um alto-falante, um microfone embutido, temos o teclado, né, a gente consegue ver, né? Mas assim, então são todos esses são dispositivos de entrada e saída de dados, são os periféricos, né? Aí vem objetivando, né? Periféricos de entrada e saída de dados. O usuário, ao utilizar o computador, precisa de meios que permitam a entrada e posteriormente a saída de dados. Para isso, existem os periféricos de entrada e saída de dados. Então, aqui vem juntando, né, tudo aquilo que a gente já falou até aqui a respeito dos periféricos, né, dando uma visão muito objetiva sobre o que nós iremos ver mais adiante. Então, vamos lá. Periféricos de entrada de dados. Os periféricos de entrada de dados são aqueles responsáveis da gente entrar dados no computador, no notebook ou na máquina que a gente estiver usando, né? Aqui eu listei três, né, muito simples e muito utilizado no nosso dia a dia. É o caso do teclado, né? O teclado ele é utilizado para entrega de caracteres que são interpretados no programa e executados no computador.
É, basicamente, eu creio que seja o mais usado, né? Porque a gente, quando vai fazer alguma pesquisa, a gente vai digitar algum texto de algum trabalho, a gente usa o teclado, né? São caracteres, são letras, são pontuações, são símbolos, né? Que todos esses comandos eles entram no computador e transformam isso tudo em informação, né? Em dados para a gente. O mouse, como eu já havia dito antes, é um outro também muito utilizado, né? Que é o responsável por a gente navegar, né? Na tela do notebook, do computador que seja. Ele é responsável por a gente arrastar um arquivo, abrir uma pasta, renomear a pasta, entre outros, né? E o scanner. O scanner, ele converte imagens, figuras, fotos para um código de um programa específico, dando condições de transportar a imagem para a tela do computador e ainda imprimir. A scanner é um dispositivo muito peculiar, né? Que além de dispositivo de entrada de dados, ele também pode ser um dispositivo de saída de dados, né? Dependendo de qual modelo que seja, porque há impressoras que ela tem a função de escanear e também de imprimir, mas objetivando que agora nós estamos falando de entrada de dados, então o scanner ele dá entrada de dados. Muitas vezes quando você precisa digitalizar um documento para enviar a outra pessoa, você utiliza scanner, né? Você bota o documento ali, ele escaneia, ele dá entrada no computador e posteriormente você pode enviá-lo ou guardá-lo na sua área de trabalho, numa pasta ou qualquer que seja. Os dispositivos de saída de dados. Outra vez listei apenas 3, né, para a gente dizer aqui, facilitar a compreensão de vocês. E eu citei 3. Um monitor. O monitor é outro muito utilizado, né? Eu creio que seja dispositivo de saída de dados. Assim, quando a gente fala de dispositivo de saída de dados, já vem o monitor logo na cabeça, né, na mente. Né? O monitor de vídeo é um dispositivo de saída, porém pode ser temporário, pois caso a energia seja interrompida, as informações que estejam na tela serão perdidas. O monitor é um caso muito peculiar também, né? Porque assim, enquanto ele ligado, ele é um dispositivo de saída de dados. Mas, como disse aqui, se caso acabar a energia, ele interrompe, então todas as informações serão perdidas, então ele deixa de ser. Mas não é um caso de deixar de ser, né? Ele sempre será um dispositivo de saída de dados, porque nada adiantaria um monitor desligado, né? Sempre quando ligado ele está nos passando informação. Então, quando sempre está nos passando informação, ele está saindo dados do notebook ou computador que seja para nós usuários. Citei que também a impressora, outro dispositivo muito utilizado, né, para a emissão de listagens de dados ou fontes de programas. A impressora é um dispositivo, assim, como diz, que está em torno do computador ou do notebook que seja, né, e é um dispositivo de saída de dados muito utilizado. Outro muito utilizado também, né, pelos jovens, né, vocês jovens aí, são os dispositivos são as caixas de som, né, dispositivos de saída de áudio, que transmite informação do computador para o usuário. É um dispositivo muito utilizado também, né, que está em torno do computador. E além dos dispositivos de entrada e saída de dados, são os dispositivos híbridos. Esse aqui é um caso muito específico, né? Eles pertencem a mais de uma categoria, podendo fazer tanto o papel de entrada como o papel de saída de dados. Listei novamente 3 para a gente simplificar aqui. O CD-ROM, você pode usá-lo para ler dados ou músicas, no caso, entrada, ou você pode usá-los para gravar saída de dados. Por exemplo, eu tenho um documento em PDF que eu preciso colocar ele no CD para me enviar para um primo meu. Eu uso o CD-ROM. Quando você está usando ele para tirar do computador ou notebook que seja e passá-los para o CD-ROM, você está praticando usando o CD como dispositivo de saída de dados. Quando você vai ouvir uma música, às vezes, antigamente você comprava um CD de música, né? Você iria utilizá-lo, então você está dando entrada de dados, você está colocando ele no notebook para ouvir uma música. Então, assim, são dispositivos híbridos de entrada e saída de dados. Os HD externos, muito utilizados também, né? Simula o caso do CD-ROM, tudo aquilo que eu falei de CD-ROM, ele se acrescenta nos HD externos, são utilizados para ler documentos e você pode usá-lo também para gravar dados nos HDs, né? E as impressoras multifuncionais, é aquele exemplo que eu dei lá atrás, a respeito das scanners.
utilizados para escanear um documento foto e para imprimir um documento foto. Então, assim, a scanner ela tem um papel tanto de entrada de dados quanto de saída de dados. Entrada de dados quando você vai escanear um documento. Saída de dados quando você vai imprimir um documento. É um exemplo muito simples e objetivo. Bom, essa parte aqui do vídeo aqui eu pulei, né? Porque o nosso tempo tá bem corrido e tem algumas atividades, alguns testes de conhecimentos aqui para nós fazermos. Eu coloquei algumas referências bibliográficas que eu utilizei para formular essa aula. Essa aula eu já logo adianto que estará disponível na plataforma de vídeo no YouTube, e também eu irei passar esses links através do nosso grupo de WhatsApp, para vocês posteriormente quiserem dar uma olhadinha no material, aprofundar mais, tá bom? Agora vamos fazer uns testes de conhecimentos, né? Esses testes aqui são os testes rápidos, né? E assim, só para a gente dar uma pincelada, né, em tudo que a gente falou aqui hoje. Então vamos lá, vamos fazer um teste rápido com vocês aqui. Dos elementos ilustrados abaixo, qual deles pode ser considerado um dispositivo híbrido? Lembrando que dispositivos híbridos são aqueles que podem exercer tanto a função de entrada de dados quanto de saída de dados. Bom, vou dar aí um intervalinho de 10 segundos para vocês pensarem aí. Bom, 10 segundos passaram, vamos lá agora. Quem falou que foi o HD externo está correto. Está corretíssimo. Vamos até marcar aqui, ó, HD externo. Por que o HD externo? Ele tem a função tanto de entrada de dados, às vezes tem um documento no HD, você está querendo dar entrada nele, colocar ele no notebook, ou de saída de dados, você tem um documento no notebook e quer tirá-lo. A impressora não é que ela tem apenas a função de saída de dados, o teclado apenas de entrada de dados e o monitor, como já havia falado anteriormente, de saída de dados. Deixa eu apagar aqui para ficar bonitinho. Passar para o próximo. Outro. Dos elementos abaixo, qual desses são considerados dispositivos de entrada de dados? Aqui foi claro. Quais desses são considerados dispositivos de entrada de dados? 10 segundinhos novamente para vocês pensarem. Enquanto isso eu vou já deixando o lápis aqui na marcação. Vamos lá. Dispositivos de entrada de dados. Tempo de entrada de dados, somente teclado e mouse. HD externo também pode ser considerado. Aqui, qual desses são considerados dispositivos de entrada de dados? Por que o HD externo é também? Porque ele tem a função, ele exerce a atribuição de entrada de dados. Quando você tem um arquivo no HD e quando você conecta ele no notebook, para você estar dando entrada de dados. Bom, então são basicamente esses três. Tem um monitor aí que é dispositivo de saída de dados, então ele não inclui. Agora vamos para o nosso último aqui. Dos elementos abaixo, quais desses são considerados dispositivos de saída de dados? Tempinho de 10 segundos para vocês aí. Tempo. Aqueles que falou que são considerados dispositivos de saída de dados. O monitor é considerado dispositivo de saída de dados. A impressora é considerado dispositivo de saída de dados. E o HD externo também é considerado dispositivo de saída de dados. Lembrando que o teclado não é para entrada de dados. Bom, os testes rápidos acabaram, né? Eu espero que tenha dado para vocês terem uma noção básica, né? E espero que vocês tenham acertados aí. E para finalizar aqui a nossa aula de hoje, eu queria convocar vocês, né, para a gente fazer uma pesquisa. Vamos lá. Caro aluno, visto o conteúdo de nossa aula, peço que faça uma pesquisa de pelo menos um dispositivo de entrada ou de saída de dados e exponha os dados e informações coletadas na próxima aula.
Bom, essa pesquisa, ela visa justamente a gente poder aprofundar um pouco no conteúdo e para que vocês também tenham conhecimento, né, de outros dispositivos, né, visto que são uma gama de dispositivos, são muitos, né, e a tecnologia hoje está tão avançada que dia após dia estão inserindo novos dispositivos no mercado. Então, assim, espero que vocês tenham uma boa pesquisa e na próxima aula a gente possa expor os nossos dados através de uma roda de conversa.